Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, com mais uma mensagem de edificação para a nossa vida. Está aqui em Daniel 6. Dário achou bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim os supervisores e os satrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube do decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falando com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez possível para livrá-lo, mas os homens que disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles trouxessem Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com a pedra. E o rei a selou com seu selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, quem fechou a boca dos leões. Ele não me fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livrará e salvará, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim prosperou durante o reinado de Dário e Ciro, o persa. Irmãos, com essa mensagem, irmãos, deixa o coração de vocês, confiem em Deus de todo o coração, ainda que o inimigo tente de derrubar, ainda que as coisas tentem ir ao contrário da sua vida, permaneça em Deus, permaneça fiel a Ele, porque Ele vai mandar o anjo até você, para que possa te ajudar, irmãos. Deus, Ele cuida daquele que Ele ama. E como assim Daniel, ele estava se destacando em algo no reinado, então os olhos do humano começaram a cobiçar aquilo. Como fazer para derrubar ele? E aí tramaram uma coisa para derrubar ele. Só que Deus o livrou, e aqueles que tentaram derrubar ele foram ainda, receberam aquilo que eles queriam que Daniel recebesse. Deus, ele é justo, irmãos. Deus, ele permanece com aquele que é fiel a ele, até na cova dos leões, até na fornalha ardente. Deus permanece. Então permaneça com Deus com essa mensagem, irmãos. Que caia ao coração de vocês, em um nome de Jesus, e que Deus os abençoe, te livre e te guarde. Inscrevam no canal para receber mais mensagens como essa na sua vida. Em o nome de Jesus. Amém.